Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que horas que você está me vendo. Eu resolvi entrar aqui para a gente conversar um pouquinho, porque ontem eu descobri, eu não sabia, que o presidente da República faz uma live semanal na internet, faz um programa ao vivo na internet toda semana. Eu nunca tinha visto, nem sabia que existia, e ontem alguém me chamou a atenção e eu resolvi ver. Vi, é um programa de uma hora, quase uma hora, e é um negócio de arrepiar os cabelos. Não pela bobajada, pelas pataquadas que a gente já está habituado com as falas dele, com as impropriedades, com os insultos, mas algumas coisas me chamaram particularmente a atenção. Em primeiro lugar, a questão da GLO, da Garantia da Lei e da Ordem, que é um ato que está em vigor nesse momento, no Ceará, cuja fala do presidente me deixou extremamente preocupado, porque é o tempo todo um desestímulo dele à atuação dos soldados. Porque ele diz o seguinte: você que está aí em Fortaleza, você soldado que está aí em Fortaleza, você sabe que se houver um incidente, que se você precisar dar um tiro, você pode pegar 30 anos de cadeia. Ou seja, ele está sugerindo que o pessoal não atue durante a GLO. Além de dizer que o governador Camilo Santana que se vire, que o problema é do Ceará. Vamos ver em seguida. Vamos lá, vamos no primeiro vídeo. A primeira coisa aqui, a imprensa, né? Não estou reclamando não, é uma afirmação. Né? É como regra, tem como combustível a mentira. Né? Temos aqui, ó, Guilherme Amado. Mesa de café da manhã de Jair Bolsonaro na eleição eram fakes. Tá? E a matéria diz: segundo uma fonte com livre acesso ao seio da família militar. Eu não vou baixar o nível aqui para dizer quem é essa fonte, né? Essa fonte, com toda certeza, conhece o Guilherme Amado desde quando ele nasceu. É uma vergonha o que a imprensa brasileira faz, em especial esse Guilherme Amado, que assina umas 10 matérias por dia. Mas tudo bem. Bom, vocês viram, né? Ele pega duas notas publicadas pela revista Época, do jornalista Guilherme Amado, duas notas, inclusive, de relevância absolutamente relativa. A primeira é uma nota engraçada, bem-humorada, que o jornalista diz que aquela mesa de café tão simples que o Bolsonaro usa para tomar café da manhã, filmado sempre por alguém, uma mesa de plástico com uma toalhazinha simples, um pedacinho de pão, uma jarra com água e tal. O jornalista diz que aquilo é fake, que é uma mesa cenográfica só para filmagem, para insinuar simplicidade. Bom, ele fica furioso, furibundo com isso e faz uma grosseria com o jornalista, porque o jornalista cita uma fonte a respeito de um outro assunto e ele diz: eu sei quem é a fonte desse jornalista, é a pessoa que conhece ele desde que ele nasceu. Quem conhece a pessoa desde que a pessoa nasceu é a mãe, né? É o Bolsonaro em estado puro que a gente acaba de ver. E ele vai ficar com essa matéria o programa inteiro. Ela vai voltar daqui a pouco, como vocês vão ver. GLO no Ceará vence amanhã, os 8 dias da GLO. E a gente espera que o governador resolva esse problema da polícia militar do Ceará e bote um ponto final nessa questão, porque a GLO não é para ficar eternamente atendendo um ou mais governadores, tá certo? GLO é uma questão emergencial. E o que eu tenho falado, a questão do GLO? Nós precisamos de uma retaguarda jurídica para a GLO. Então isso é bom para você que tem filho, né, que pode estar prestando serviço militar obrigatório no Exército, na Marinha, da Aeronáutica, ou você que é praça, o oficial das Forças Armadas, é um jovem, você está, uma vez estando na Operação GLO, você está na rua, um fuzil no peito. Tá? Vai que acontece um imprevisto, aconteça um acidente. Você, por exemplo, soldado engajado, que tem 21, 22 anos de idade, no caso reengajado,
pode responder por esse ato teu. E a punição é pesada. Tá? O que eu quero, pretendo do parlamento brasileiro? Para eu poder ter tranquilidade para assinar GLO, porque no momento eu não tenho tranquilidade. Tá certo? E nós queremos atender os governadores. Agora, os governadores têm que ter ciência, né, que precisam nos apoiar para que o parlamento vote o excludente de ilicitude. Então, apelo ao governador do Ceará, o senhor Camilo, que entrou em contato conosco, pediu a GLO, foi atendido por 8 dias, que resolva esse problema que é do seu Estado. Tá certo? Isso é melhor para todo mundo. Negocie com a sua polícia militar. Bom, tem um monte de coisa grave aí na fala dele. Em primeiro lugar, ele diz que os soldados que estão participando da implantação da GLO lá no Ceará agora estão correndo risco de depois pegar 30 anos de cadeia se por acaso forem obrigados a tirar alguém. E dá a volta e diz o seguinte: ele só pode garantir que a GLO vai ser cumprida à risca se o Congresso Nacional aprovar o quê? O excludente da ilicitude. O que é o excludente da ilicitude? É que ele e o Moro estão querendo que o soldado que mate alguém, não importa em que circunstância na atuação dele, que esteja a salvo da legislação a que estão sujeitos todos os brasileiros. E ele ainda faz uma chantagem com os governadores. Ele diz o seguinte, já está ameaçando encerrar, não prorrogar a GLO do Ceará para entregar o Camilo Santana para as hienas e, ao mesmo tempo, ele faz uma chantagem com os governadores e diz o seguinte, que só vai ter condições de aplicar a GLO com rigor se os governadores pressionarem as suas bancadas no Congresso para aprovar o excludente de ilicitude. E depois, no fim, ainda diz, olha, governador, o senhor que se vire com sua polícia militar, isso é um problema seu, GLO não é eterna, vocês devem se lembrar que a GLO foi implantada pelo postiço, pelo Temer, durante um ano no Rio de Janeiro, e ele encerra essa fala dele sobre GLO, dizendo o seguinte, GLO comigo não é eterna, não. Nos outros governos era, comigo não. Vamos ver o próximo bloco. Um assunto que movimentou um pouco aí, na semana, uns 10 dias atrás, a mudança no que nós fizemos no Inmetro. Tá? E por que essa mudança? Fomos ver lá a questão dos tacógrafos, queriam mudar os tacógrafos. São 1.600.000 veículos que usam tacógrafo no Brasil, repito, 1.600.000 veículos que usam tacógrafo no Brasil. Esses tacógrafos eram aferidos de 2 em 2 anos, queriam passar para 1 ano e mudar o tacógrafo também. Né? O disco lá seria digital. Preço, R$ 1.900. Quem ia pagar? O dono do ônibus, o caminhoneiro, van, entre outros veículos. Então mudamos. Quem assumiu já agora, a imprensa bateu, não é um coronel do Exército. Não, ele é um coronel do Exército e é formado pelo IME. É uma pessoa competente para cumprir essa missão. Tem muito militar. Eu sou militar, pô. No passado tinha guerrilheiro, ninguém falava nada. Tinha bandido, ninguém falava nada. Bom, esse aí tem algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, ele dá uma explicação absolutamente incompreensível sobre por que ele demitiu todo mundo, a direção inteira do Inmetro, nas férias. Ele estava passando férias no Guarujá, aqui, durante o Carnaval, e anunciou ali no meio da praia, ali no meio da confusão, anunciou que tinha demitido toda a direção do Inmetro e que tinha nomeado um coronel do Exército para o lugar. Ele dá uma explicação estranha aí sobre atualização de tacógrafo, que aliás ele chama o tempo todo de tacófo. O tacófago. Segundo o presidente, além
do problema dos tacógrafos, que a gente chama de tacófo, além do problema dos tacógrafos, as pessoas reclamaram porque ele botou um coronel na presidência do Inmetro. E ele diz o seguinte: qual o problema de ser coronel? Eu sou militar. Antes aqui estava cheio de guerrilheiro e de bandido. E ninguém falava nada. Bolsonaro em estado puro. É a questão há 3 dias, né? Estou apanhando da mídia, né? Jornal Nacional, Folha, Estado, Globo. Eu acho que praticamente quase toda a mídia brasileira. Eu disparei trilhões de zap pedindo aí o apoio de todos à manifestação de 15 de março. Tá? O que eu mandei para poucas dezenas de pessoas do meu ciclo de amizade, eu mando sem filtro. São ministros, algumas personalidades, talvez um passe de 50, 60, tá certo? E a Vera Magalhães teria, olha só, Vera, que eu estou legal contigo, você teria recebido um vídeo eu pedindo sim o apoio para a manifestação de 15 de março de 2015. Então esse vídeo deve estar rodando por aí, eu vou botar no meu Facebook daqui a pouco. É um vídeo que eu peço o comparecimento do pessoal no dia 15 de março de 2015, que por coincidência foi num domingo, e daí, pelo que parece, né, Vera Magalhães, tá? Você pegou esse vídeo, não posso afirmar que seja essa a história realmente, que eu não sou da tua laia, tá certo? Não sou da tua laia. Então, em cima disso, você fez a matéria que eu estaria disparando o WhatsApp, pedindo apoio para o movimento do dia 15 de março agora. Agora é um trabalho porco, mais um trabalho porco, né, que a mídia toda repercutiu isso daí, em cima da Vera Magalhães, que eu nunca vi, há uns 2 anos para cá que o pessoal fala sobre ela, para mim, teve na Jovem Pan, eu nunca ninguém me falou que ela falou uma palavra positiva sobre a minha pessoa, sobre o nosso governo. Nada, é só pancada o tempo todo. Afinal de contas, né? A empresa que ela trabalha recebe dinheiro do governo do Estado. Então talvez não, com toda certeza, por não gastar dinheiro com essa mídia podre que nós temos, uma parte dessa mídia podre que nós temos, esses ataques o tempo todo escrevendo besteira sobre o nosso governo. Agora, eu vou ter uma reunião na Fiesp em São Paulo, agora comecinho do mês que vem, vou falar com o empresariado lá, esse assunto vai voltar à tona, e que vou falar para o empresariado lá, até bom adiantar aqui. Tá? Entre outras coisas, obviamente. Que esses jornais, essa revista Época, Jornal Folha de São Paulo, não anunciem lá. Porque o jornal que só mente o tempo todo trabalha contra o governo. E se o governo der errado, toda a economia do Brasil vai sofrer. Você não pode dar dinheiro para uma mídia que mente o tempo todo. Tem boas revistas no Brasil, tem bons jornais no Brasil, tem. Vale em cima dessa imprensa que são isentas, fale a verdade. Vocês estão ajudando o Brasil. Agora, quando você anuncia numa Folha de São Paulo, por exemplo, vocês estão ajudando o Brasil a afundar. Porque eles só querem o tempo todo me derrotar. Fala até impeachment. Bom, nesse bloco que vocês viram aí, em primeiro lugar, ele reconhece que sim, que ele disparou. Ele fala que foram só 50 ou 60, um grupo fechado dele, que ele compartilhou a mensagem chamando sim para o ato do dia 15 de março. Ele diz que ele tem filtro, que não tem filtro, que não sei o quê, que manda para 35 trilhões de pessoas, mas que tem um grupo fechado, e que para esse grupo não tem filtro e tal, mas não nega que ele tenha compartilhado a postagem convocando para o ato dia 15 de março. E depois ele escapole para a história do vídeo que a jornalista Vera Magalhães denunciou, que é um vídeo que ele compartilhou, que ele colocou no ar, chamando para o dia 15 de março. Ele nega, como vocês devem ter visto, ele nega que o vídeo seja de agora e diz que é de 2015. E o Estadão de hoje, depois dele ter feito essa gravação, o Estadão de hoje diz que não, que ele mente, que o vídeo não é de 2015, que o vídeo é agora, que inclusive é possível ouvir entre os manifestantes referências a ele como presidente da República. Então ele tenta escapulir para aqui e para ali, sempre de uma maneira grosseira,
ele diz para a jornalista que ele não é da laia dela, insiste na grosseria de dar um furo, e termina esta parte dizendo que não vai gastar mais dinheiro com a mídia podre, e dizer que é podre é até um elogio. Mas aí ele faz um anúncio grave, que é o seguinte: ele diz que vai à Fiesp na primeira semana de março para pedir para os empresários não anunciarem em jornais que atacam o governo. Ele diz claramente, tá aí, vocês viram? Não anunciem na Folha na época, a Folha quer me derrubar. E voltou a bater na jornalista. Vera, você tem que ter um pouco de vergonha na cara. Reclama da matéria de novo, aquela lá da mesa do café, e dizendo que isso atrapalha a pátria, que isso vai para fora do Brasil e que atrapalha a pátria. Isso que ele está dizendo, que vai à Fiesp pedir para empresário não anunciar na Folha, na época, ou seja lá onde for, isso é uma barbaridade o presidente da República fazer um negócio desse. Assim pode? Aí os ministros do Supremo, os deputados, senadores, o presidente da República pode fazer isso? Interferir? Não é? O capitalismo não tem mecanismos de defesa da iniciativa privada, não, para protegê-los de comunistas como o Bolsonaro? Porque ele disse, tá aí, vocês viram, eu vou a São Paulo no começo de março e vou dizer para os empresários não anunciarem nos jornais que batem no governo. Agora, o que me deixou particularmente preocupado, a gente vai ver daqui a pouco, que é o seguinte, que embora ele diga o tempo todo que ele respeita, que ele é a favor do judiciário, que ele é a favor do parlamento funcionando, da independência, ele começa a relacionar temas que, segundo ele, só não estão em vigor, coisas que, segundo ele, são de interesse da população, que só não estão em vigor porque o Congresso não permite ou porque o Judiciário interfere. Vamos ver. A nossa medida provisória da carteira digital de estudante não caducasse. Não foi colocada em pauta. Acabou o tempo, acabou. Quem quiser a carteira de estudante agora vai ter que pagar R$35, dinheiro para a Uni. Bom, como vocês viram, ele começa reclamando que o Congresso deixou caducar a medida provisória da carteira de estudante e diz que não é para prejudicar a Uni. Claro que é, para asfixiar todos os movimentos. Isso aí já está vindo desde o governo do postiço, com fim de imposto sindical para esvaziar os sindicatos. Agora, com a carteira estudantil, ele quer o quê? Ele quer tirar recursos da Uni para desmobilizar os estudantes, apesar de dizer que não. Vamos lá para o próximo. Sobre os balancetes. Nós, pela medida provisória, estávamos permitindo que o empresário, que é obrigado a prestar conta regularmente, publicando seus balancetes em jornais de venda e circulação, caducou. Ela permitia se fazer nas mídias sociais, custo zero. E aproximadamente, o empresariado gasta por ano no Brasil aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais com jornal em papel. Tá? Ele não está contra jornal. Eu quero que o empresariado, ao gastar menos 1 bilhão e 200 milhões por ano, o seu produto fique mais barato na ponta da linha para você comprar aí. Isso é desregulamentar, desburocratizar, é tirar o Estado de cima do cangote de quem produz, e lamentavelmente, o que aconteceu com a medida provisória? Caducou, não foi votada. Bom, ele manda a conta para o Congresso de novo, né? Ele disse que o Congresso deixou caducar a medida provisória da publicação dos balanços. O que é isso? Vocês devem estar acostumados a ver nos jornais, em determinados períodos do ano, os jornais são obrigados pela legislação, ou as empresas são obrigadas a publicar nos jornais, pela legislação atual, seus balanços de resultados do trimestre, ou do semestre, ou do ano,
Então tem épocas do ano que você vai ver. Hoje mesmo eu vi num dos jornais diários de São Paulo, tem um caderno inteiro com balanço de uma empresa de seguros, se não me engano. O que ele está propondo? O que ele propôs com essa medida provisória que o Congresso deixou caducar? Que as empresas possam tornar públicos os seus balanços pela internet e não publicados nos jornais, e que, segundo ele, as empresas gastam por ano no Brasil 1 bilhão e 200 milhões de reais publicando balanços nos jornais das suas respectivas cidades, estados. Eu pergunto o seguinte: o que a população ganha com isso? O que a população tem a ver com isso? A população não tem nada a ver com isso. Isso tem o seguinte, que é um passo a mais que ele quer dar para asfixiar os jornais, sem parecer que está fazendo censura. Não sei quanto é que significa, ele está dizendo aí que é 1 bilhão e 200, não sei se esses números que ele deu são confiáveis, mas ele quer fazer, não é com que ele não quer beneficiar empresa nenhuma, ele quer prejudicar os jornais. Porque televisão e rádio, ele tem sempre a espada de Damocles sobre a cabeça dos concessionários, porque é uma concessão pública. Agora, jornal é uma iniciativa privada. Eu posso me juntar com você, mais 3 pessoas, vende a casa, vende a motocicleta, vende o diabo, e a gente monta um jornal para defender nossas ideias. O que o presidente da República tem que ver com isso? Me dizer, olha, não anuncia no nocaute, não, porque o nocaute quer me derrubar, o nocaute é contra o meu governo. E os jornais me engoliram isso hoje. Eu olhei, eu vi no Globo, na Folha, no Estadão, aceitaram isso de rabo entre as pernas. É vaca indo para o matadouro. Enquanto eles não espernearem, eles vão apanhar. Então, mais uma que ele jogou nas costas do Congresso. Já tinha falado da carteira estudantil, agora ele falou da medida provisória dos balanços. Vamos ver o próximo bloco. Nosso projeto de lei agora, um projeto de lei. Dando direito ao índio a ser um cidadão igual a você, igual a eu. Lamentavelmente, pelo que eu estou sabendo, a Câmara não vai botar em pauta, nem vai discutir o projeto de lei, nem vai discutir. O índio passar a ser tratado como um cidadão brasileiro. Os Estados Unidos fez isso há 100 anos, mais ou menos, o americano fez isso. O índio lá é gente, né? Aqui não. Aqui o índio não é tratado como um ser humano. Ele é tratado como um objeto que tem que ser escravizado e confinado dentro da sua reserva. Agora, não venha me cobrar que eu fiscalize uma área do tamanho da região sudeste. Dá para você imaginar o tamanho da região sudeste? Rio, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, que é o equivalente a terras indígenas demarcadas do Brasil. Possa fiscalizar roubo de madeira, contrabando de pedras preciosas, né? Roubo de biodiversidade. Não tenho como fazer isso aí. Agora, se a gente conseguir aprovar esse projeto nosso, que o meu projeto visa regulamentar o artigo 231 da Constituição. Trabalhado o projeto lá com o Almirante Bento, que é o nosso ministro das Minas e Energia, né, com a sua assessoria, um projeto maravilhoso, permitindo o índio aí a explorar, a batear se ele quiser, né, faiscar ouro, com jogo de peneira buscar diamante, tá? Se ele pode plantar na sua terra, o índio não pode plantar na tua terra, meu Deus do céu. Se ele quiser arrendar a tua terra, também não pode, tá? Ou melhor, já está havendo alguma coisa nesse sentido, mas em algumas poucas reservas indígenas, tá? E com problema essa reserva indígena. O pessoal do Parecis de Mato Grosso tem problema. Foram multados há 2 anos 120 milhões de reais, porque estavam plantando transgênico lá na região. Então o índio tem que ter essa liberdade. Se quiser explorar o turismo na sua reserva, o índio pode fazer isso aí. O índio é exatamente igualzinho a nós, não tem diferença nenhuma. Tem índio que tem curso superior, mas alguns ambientalistas, ainda gente da FUNAI ainda, porque tem muita gente concursada lá, tá certo? Remam exatamente ao contrário. Dentro do parlamento, a esquerda é contra isso. A esquerda diz que eu quero exterminar índio,
Tá? Mas nós estamos regulamentando o artigo 231 da Constituição. Mais uma para conta do Congresso. É uma medida, esse não é uma medida provisória, esse é um projeto de lei que trata das reservas indígenas. Bom, em primeiro lugar, ele dá o exemplo dos Estados Unidos, como se a conquista do oeste dos Estados Unidos fosse exemplo para alguém, né? O que a história conta é que os Estados Unidos fizeram um genocídio, destruíram dezenas de nações indígenas para ocupar. E ele acha que esse é um bom exemplo. Mas, ao mesmo tempo, ele usa números para poder jogar a opinião pública contra o Congresso, que não aprovou o projeto de lei que ele mandou. O que ele diz? Que a região sudeste, que compreende São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, é menor ou é do mesmo tamanho das reservas indígenas no Brasil. O que ele quer fazer com isso? Ele quer chamar a atenção das pessoas dizendo o seguinte: olha, são meia dúzia de índios que estão lá perdidos no meio da Amazônia, só que eles ocupam um espaço maior do que os maiores estados e tal. E por que não muda isso? Porque o Congresso não aprova o projeto de lei que ele enviou. Ou seja, aos poucos, homeopaticamente, em gotas, ele está dizendo, ele está insistindo no seguinte: o Brasil só não está melhor por causa do Congresso. Vamos ver, mais um bloco. Eu estou há 6 meses, com um projeto de lei dentro da Câmara para que a validade da carteira de motorista passe de 5 para 10 anos. E não vai para frente o projeto. Eu estou também há 6 meses com o projeto, fazendo que você perca a tua carteira, depois de completar 40 pontos no ano, e não 20, como é atualmente. Dada a quantidade de radares fixos no Brasil, uma quantidade enorme, quem trabalha nas estradas, o caminhoneiro especial, perde 20... incorre aí nos 20 pontos rapidamente. Eu quero passar para 40, que tem pardal que está escondido. Buscamos eliminar isso daí, a justiça foi contra a gente. É a mesma coisa dos radares móveis, justiça contra a gente. Vocês viram? Projeto de lei que estenderia a validade da carta de motorista de 5 para 10 anos foi rejeitado pelo Congresso. E, ao mesmo tempo, a tentativa de redução de aumento de 20 para 40 pontos para você perder sua carteira por infrações cometidas no trânsito, na estrada, nas cidades, foi derrubado pela Justiça. Em primeiro lugar, é o seguinte: além dele estar julgando a população contra a Justiça, população que está pendurada, com a carta pendurada, ou que está pagando multa por excesso de velocidade, por andar na contramão, que ele está querendo eliminar, está querendo aumentar o número de pontos para permitir que a pessoa infrinja mais a lei. Ele devia pegar, em primeiro lugar, os números da Polícia Rodoviária Federal sobre acidentes de trânsito nesse período, porque durante algum período, antes que a Justiça interviesse e proibisse, ficou, durante algum período, os radares das rodovias federais ficaram desligados por ordem dele, até que a medida provisória fosse cassada pela Justiça. Ele devia pedir à Polícia Rodoviária Federal para dar ele o número de mortes ocorridas nas estradas brasileiras no período em que isso esteve em vigor. Essa eliminação dos radares federais. Ele aproveita aí e dá, de uma cajadada, ele mata 2 coelhos. Ele pega o legislativo, por não ter aprovado o prazo de validade da carta de motorista de 5 para 10 anos, e pega o judiciário por ter ter anulado a decisão dele de aumentar de 20 para 40 pontos o limite
para ter a carteira cassada e por ter obrigado os radares a voltar a funcionar nas estradas brasileiras. Ou seja, a gente está percebendo que até agora, tirando os tapas, os pescoções que ele dá na imprensa, ele está avançando contra o Congresso e já começou a dar no Judiciário. Vai de novo agora no próximo bloco. Vamos ver. Eu tenho uma indicação de um servidor para ocupar um cargo DS 5 ou 6, a Justiça resolve, como aconteceu no caso do garoto da Fundação Palmares, ficou aí 2, 3 meses sem emprego. Porque ele deu uma declaração, não sei o quê, não sei o quê. Processar criminalmente uma pessoa, né? O danos morais é uma coisa. Agora, não deixar o cara exercer a profissão, dizer que ele não pode ser secretário da Fundação Palmares, isso é um crime, meu Deus do céu. É interferência, com todo respeito que eu tenho ao juiz, né? Mas no juiz de primeira instância, simplesmente dizendo que eu não posso empregar aquele cara. Então fica difícil, realmente, trabalhar dessa maneira, mas a gente vai fazer... Vocês lembram dessa história, né? Ele nomeou para presidir a Fundação Palmares um senhor, não conheço de onde veio, qual é a origem, negro, que, no entanto, disse que a escravidão não fez mal nenhum à sociedade brasileira e dizendo que não existe racismo e tal, para presidir a Fundação Palmares, que deveria ser o esteio, a trincheira da luta contra o racismo no Brasil. A Justiça disse que uma pessoa com essas opiniões e com essa concepção de mundo não poderia presidir uma fundação como a Fundação Palmares. Bom, ele cobra da Justiça de novo, diz que a Justiça não pode interferir, que o poder de nomear e demitir é dele, mas na verdade ele está preocupado com o emprego. Você percebeu isso? Que ele diz o seguinte: o pobre do rapaz ficou 3 meses desempregado. Não se trata para ele, não se trata de uma questão política, não se trata de uma questão conceitual. Se o sujeito tal não está preparado para dirigir uma fundação que deveria defender os direitos dos negros, a igualdade dos negros, que deveria renegar, abjurar a escravidão. Não, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado que o sujeito lá que ele tinha pendurado, DS5, DS6, não sei como é que é o número lá, ficou desempregado 3 meses. Isto é o presidente da República do Brasil. Vamos voltar, tem mais, não acabou não. Agora, nós todos não podemos nos envenenar com essa mídia podre que nós temos aí, em grande parte podre que nós temos aí. Vai ter manchete amanhã, né? Chamou a imprensa de podre. Agora, podre é elogio para quem faz esse tipo de matéria. Eu tenho mostrado aqui o tempo todo mentindo. Se eu fizesse uma coletânea aqui, eu ia ter umas 50 matérias por semana para botar para vocês. A mídia é importante? Mas ela tem que vender a verdade. Enquanto ficar nessa fofocaiada toda, complica. Porque tem gente que acredita nesses repórteres aqui, como esse Guilherme aqui, essa figura aqui, acredita, atrapalha a gente. E potencializam contra a gente o tempo todo. Tá? Eu, por exemplo, parei da entrevista aqui na frente, porque deturpa tudo. Bom, o que ele chama de mídia podre é a mídia que não concorda com ele, né? Isso me faz lembrar o episódio da visita da proprietária do Jornal do Brasil, Condessa Maurina Danchida Abranches Pereira Carneiro, foi visitar o Marechal Costa e Silva, que era assim, tipo cavalão também, como capitão, e disse para ele, logo depois da posse dele como ditador de plantão, foi lá dizer para ele: olha, Marechal, eu queria que o senhor soubesse que o Jornal do Brasil pretende se comportar com o seu governo com a mais absoluta objetividade, sem nenhum preconceito, mas com absoluta objetividade. Ele falou: dona Condessa, eu acho que a senhora não está entendendo a nossa conversa, não. Nós não queremos saber de objetividade, nós queremos elogio. É isso, Costa Silva pelo menos tinha coragem de dizer isso para a Condessa Pereira Carneiro. Ele fica rodeando, mas o que ele quer é isso, elogio. Vamos lá que tem mais. Estão pensando que acabou? Está para ser inaugurada uma nova TV no Brasil, a CNN, qual é a nova TV? A CNN Brasil, pelo que eu estou sabendo, né? Vai ser uma empresa, uma rede de televisão diferente aí da Globo, pelo que eu estou sabendo. Né? Torço para que isso
seja real realmente, para que a gente possa, né, destinar aqui, fazer que o nosso ministro vá dar entrevista para essa televisão. E não para a televisão que quando acaba, não a Globo, que é comum, né? Bom, como vocês viram, ele está saudando com enorme alegria a chegada da CNN no Brasil. A CNN deve estar pedindo, pelo amor de Deus, para ele parar de elogiar, né? Certamente. Agora, nada acontece por acaso, né? Ele está elogiando a CNN, que vai ser dirigida pelo Tavolaro, que era diretor da TV Record do Bispo Macedo, parceiro dele, e que é o biógrafo do Bispo Macedo. Portanto, é como aquilo que o Leonel Brizola dizia da TV Globo: se a TV Globo é a favor, eu estou contra. Se a TV Globo é contra, eu estou a favor. Então a gente pode dizer agora o mesmo em relação à CNN. Se o Bolsonaro está a favor, eu sou contra a CNN. Para concluir, eu gostaria de sugerir ao Bolsonaro que hoje à noite dê uma entrada no Google e procure Jânio da Silva Quadros e Fernando Afonso Collor de Mello. Tem gente que diz que o Jânio renunciou porque era alcoólatra e o Collor foi empichado porque era ladrão. Não vou entrar no mérito dessas acusações, mas vou dizer o seguinte: não sei se o Jânio bebia ou não bebia, não sei se o Collor roubou muito ou roubou pouco, mas ambos foram derrubados porque tentaram governar sem o Congresso.